Olá pessoal, vamos continuar falando sobre o divórcio, sobre o casamento. Na congregação, estou deixando perto para as pessoas ouvirem melhor. Eu vou segurar aqui, tá, gente? Tudo bem, né? Na congregação, não tem que gritar. Dificilmente as pessoas vivem as suas próprias vidas. Na congregação que são no Brasil, as pessoas vivem um pouco as suas vidas e elas vivem a vida dos outros. Existem pessoas dentro da congregação e fora da congregação, pessoas que se libertaram da congregação, mas elas trazem consigo um estilo de vida muito interessante, que é cuidar da vida dos outros. Então ele faz comentários, olha, aquela pessoa é uma pessoa boa, ela é uma pessoa ruim, aquela pessoa fez isso, aquela pessoa divorciou, aquela pessoa casou de novo, casou com uma pessoa, aí julga a pessoa com quem a pessoa casou. Então, na congregação você tem uma situação de casamento e de divórcio muito estranho ao mundo contemporâneo. Vamos conversar sério. Nós estamos em 2020, gente. 2021. Nós não estamos vivendo o tempo dos judeus. Gente, nós não estamos vivendo o tempo da Guerra Mundial. Nós não estamos vivendo no tempo de 5.000 anos atrás. Nós não estamos no tempo dos dinossauros. Nós sabemos que muitas coisas que as pessoas achavam que era Deus, na realidade eram fenômenos da natureza. As pessoas achavam que quando trovejava Deus estava bravo, quando fazia sol Deus estava feliz. Porque o mundo era uma agricultura e precisava de sol na plantação. Achava-se tantas coisas baseado numa limitação de conhecimento, de ciência. E o mundo, você que está me ouvindo, se você veio aqui no canal buscar uma libertação para a sua vida, claro que você não vai encontrar libertação comigo, né? Você vai encontrar libertação com você. Eu estou passando para você coisas que eu penso e muitas delas serviram para mim, têm servido. Eu tenho praticado muito, sabe, gente? Às vezes a gente está numa roda, a gente está conversando em um casal, 2 pessoas, ou 3, 4 pessoas. A gente cai naquele negócio de começar a falar da vida dos outros. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes é um costume. Mas na congregação nós temos um problema com relação a casamento e relação a divórcio. Algumas mentiras que a congregação falou para você sobre casamento e sobre divórcio. Eu vou falar para você como homem. Eu tenho 50 anos, já tive vários relacionamentos. Eu sou um homem que tem o respeito dos meus filhos, tenho respeito das famílias que eu vivi, tenho respeito de todas as famílias, sem exceção, eu tenho isso comprovado, de todas as famílias que eu vivi e vivo. Sou advogado, eu pensei que eu ia trabalhar só na área de trânsito, né, de contra órgãos, autoridades de trânsito. Eu vejo que eu estou mergulhando no direito de família, meio que sem querer, estou entrando, sabe? Eu estou vendo muita coisa, gente. E aprendi muita coisa com a vida, observando as outras vidas. Experiências. Quero aproveitar esse momento que meu serviço agora está mais tranquilo hoje de manhã. Quero falar com vocês aqui. Tem algumas mentiras que a congregação fala sobre o casamento. Não é só a congregação, são várias igrejas, religiões, igrejas evangélicas é um problema. Que eles acham que eles são melhor que os católicos.
raras exceções, e muitas mentiras sobre o divórcio. E se você é um jovem, ouça o que eu tenho para te falar. Evite sofrimento na sua vida. Eu vou te falar coisas para você aqui, para vocês que são jovens. Vão me desmentir na igreja, vão me desmentir em outros canais, vão me desmentir em grupos, vão me desmentir em templos, mas desmentir eu não significa nada, porque o que essas pessoas vão falar para você que eu estou errado, também é a opinião delas. Eu estou dando para vocês a minha opinião. Eu não estou falando em nome de Deus aqui. Eu não estou num templo, eu não estou num púlpito. Eu poderia estar de terno se eu quisesse. Eu poderia estar até de beca de advogado aqui do tribunal do júri aqui, falando, ficava bem, vocês iam achar bastante interessante. O que muda? Eu fazer a barba. O que muda eu colocar uma gravata, um terno? Então vocês estão cheios de sonhos, vocês estão cheios de desejos, de ilusões. Jovens, moças e moços, vocês querem sentir prazer sexual. Vocês têm problema com a questão do trabalho. Tá difícil arrumar emprego hoje. O primeiro emprego onde você não tem experiência em carteira. Os conflitos, muitos jovens pensam inclusive em tirar a vida. Não encontram um sentido da vida. Sabe? Eu falo com vocês como se eu fosse o pai de vocês, vocês que gostam de me ouvir. A vida não é um palco de acertos. A vida é um palco de erros. Porque os acertos ninguém vê. É muito difícil. A plateia da vida, das pessoas, da família, dificilmente elas te vêm parabenizar pelos teus acertos, pelas suas qualidades, pelos seus valores. E vocês que são jovens, vocês vão perceber no decorrer da vida de vocês que os erros que vocês cometem sempre são visíveis. As pessoas sempre vão procurar comentar os seus erros. E os acertos, eles ficam mais escondidos. As pessoas veem, mas não falam. E na balança da vida, sempre os erros pesam mais que os acertos para os outros. E você precisa aprender desde já, agora que vocês são jovens. Vocês precisam aprender com o velho amigo. Com o velho amigo Adão. Vocês me chamam de Papai Noel, né? Vocês me chamam de bobão só porque eu uso meu pente vermelho, né? Uns me chamam de Papai Noel, Gagá, mas eu sei que vocês, no fundo, vocês gostam de mim. Você precisa entender que as lições da vida, elas se aprendem errando. Os acertos, os méritos são resultados dos aprendizados. Você precisa pautar a tua vida pelas experiências da vida, da sua vida, não da vida dos outros. Vocês precisam realmente, verdadeiramente, vocês precisam estudar. É sério. Não façam como eu, que coloquei a igreja em primeiro lugar. E adiei muito os meus estudos. Me tornei advogado já, caindo nos pedaços, já velho, já. Embora que tem quem diga que eu ainda estou inteirão, bonitão, tenho 50 anos,
Mas vocês têm 20 anos, 20 e poucos anos, vocês têm mais saúde, mais beleza, vocês são bonitos, vocês são jovens, vocês têm muitas oportunidades. Aproveitem. Enfrentem. Peguem um serviço que dê para pegar, sabe? Mas estudem. Aceite fazer estágio. É difícil. Às vezes é até um pouco humilhante certos estágios, a gente ser um pouco humilhado. Vocês precisam aprender a falar inglês. É sério. Se puder falar chinês é melhor. A tecnologia, ela está crescendo muito. Vocês precisam se atualizar no mundo da revolução da internet, da tecnologia. Importante, a revolução digital, a revolução... a tecnologia está dominando os órgãos públicos. Eu, por exemplo, tenho uma audiência que foi marcada ontem comigo, que um cliente, por WhatsApp. O sistema judiciário está todo online. Vocês precisam se atualizar. Com relação à bebida, eu entendo porque vocês gostam de beber. Primeiro que é uma forma de ostentar. É lógico, essas meninas gostam de beber, vocês também gostam de beber, então vocês mostram que vocês têm uma garrafa de vodka. Tudo bem. É assim, a mente de vocês é assim, vocês pensam assim. Mas precisa tomar cuidado com as bebidas destiladas, uísque, vodka, é perigoso. Tomar uma batida, uma caipirinha é uma coisa. Tomar uma, 2 garrafas de vodka é outra. Vai fazer mal para vocês. Mas se vocês quiserem, se vocês são maiores de 18, vocês podem. Jesus Cristo e o Pai de Jesus Cristo não vai te lançar você no inferno por causa disso. Não é o que se espera. A gente que é mais velho, a gente não quer que os jovens, às vezes, se deem mal. Mas a gente também é um pouco covarde, a gente também deixou de fazer muita coisa. E a gente fala para vocês não fazer, mas a gente gostaria de ter feito. A gente que é mais velho é muito sem vergonha mesmo. Aproveitem, mas não precisa beber 2 garrafas, sabe? Não vai resolver o teu problema. Porque às vezes você busca na bebida um prazer que você não tem na vida real. Aí você paga por um alterador de humor. A bebida é um alterador de humor. Você tá mal, você bebe, você fica alegre, mas depois você volta à tristeza, você volta para a realidade. Então o ideal é você trabalhar, conquistar as suas coisas, o seu carrinho mais velho, financiado, ou não, ou fazer uma economia, trabalhar, estudar, ter um grupo de amigos, de pessoas de confiança, e aí você pode tomar alguma coisa, mas você tá bem, entendeu? Você não está buscando na bebida a felicidade que você não encontrou na sua vida real. É que nem na congregação, as pessoas adultas, elas buscam um status e um prestígio que elas não têm na vida real. Elas não usam terno e gravata na profissão, não tem profissão com terno e gravata, mas elas põem um terno e gravata na igreja e se sentem executivo. As mulheres de vestido se sentem a dama da sociedade, porque esse era o perfil dos anos 30, 1930. Então eles querem se sentir da elite da sociedade, como se vestir vestido e terno fosse símbolo hoje de elitização, e não é. Mas estão presos, então fiquem vocês presos a isso. Sabe, se soltem, mas não busquem nas drogas, nos alteradores de humor, drogas e bebidas. Vocês podem experimentar, é um direito que vocês têm. Na questão da droga, vocês vão ter um problema com a justiça, vão ter que fazer um tratamento. Na questão da bebida, vocês podem ter uma overdose, vocês podem morrer. Então tem muito risco. Se for beber um pouquinho, pega um Uber. O mundo, vocês sabem se virar. Vocês sabem se virar. Vocês não são tão idiotinhas assim. Mas cuidado, não tente conquistar uma mulher com uma garrafa de vodka. Mas você pode levar ela para tomar uma vodka, uma caipirinha. Ou essas coisinhas novas, né? Aquela coisinha, eu aprendi, eu tomei esses dias. Né? Aquela garrafinha pequenininha, você põe o água de coco, né? Leite condensado. Bate, né? Fica uma batida, né? Eu fiquei meio assim, meio alegre. Estou tentando me atualizar. Mas não é isso que vai levar vocês para uma vida melhor. O que vai levar vocês para uma vida de mais estabilidade é o quê? É vocês vencerem
na profissão, no trabalho, e promover para esse mundo, quer encontrar um sentido para a tua vida, escolha uma profissão que você melhore o mundo. Você torna o mundo melhor. Pensa alguma coisa. Ah, eu quero me matar. Meu amigo, você vai morrer de qualquer jeito. Então não precisa antecipar a tua morte. Fica tranquilo, mas você vai morrer. Enquanto você não morre, procura proporcionar um mundo melhor para as pessoas. E você também não é tão especialzinho assim. Se você morrer, o mundo vai continuar normal. O pessoal vai chorar. Então, mais algumas pessoas mais próximas. Ninguém vai fechar os mercados. O metrô não vai parar. Os aviões não vão parar no céu. Fica tudo parado. O mundo não vai paralisar. A terra não vai parar de girar porque você se matou. Então você não é sabe, esse carinha assim tão, essa mocinha, esse carinha assim tão especial. Então o melhor que você faz é deixar de ser idiota, vai viver a vida. Já que você está vivo, aproveite as oportunidades da vida, tente ser feliz, tente ter prazer. Mas o prazer, a felicidade, ele não é permanente. Tem os momentos de dor e dificuldade. É isso que você precisa aprender. Tá bom? Tira a religião do teu caminho. Vai por mim. Não siga a religião. Se você quiser seguir uma religião cristã, vá numa igreja tradicional, presbiteriana, batista, também já estão com muito problema. As questões do templo é muito complicada. Procure mais espiritualidade, você encontra isso no YouTube. Você não precisa ir num templo. Você pode visitar, congregar numa igreja e tal, mas não se deixe viciar, porque também as pregações, elas também têm um conteúdo de alterador de humor. Eles querem alterar a tua consciência, querem te promover uma tristeza, uma alegria, uma tristeza, uma alegria. Aí você fica viciado, você fica com picos, fica bipolar, aí você cai na depressão. Muita tristeza, muita alegria, muita tristeza, muita alegria. Entrou triste, sai alegre. Aí você sai alegre daquela gritaria, daquela alegria do culto, aí você fica sozinho e fica triste. Então picos de alegria, picos de tristeza. Isso gera depressão, ansiedade. E as pessoas estão doentes na congregação, muito mais da metade das pessoas estão tomando remédio para ansiedade, depressão. Até youtubers estão tomando, muitos estão tomando. Professores de Bíblia, muitos tomam remédio. Quer dizer, não resolve. Busca a tua realização pessoal, jovens, na profissão. Procure valorizar um pouco mais a tua família também. Entenda. Só entenda eles, não precisa concordar, mas entende eles. Feitas essas ressalvas, eu digo para vocês, você não precisa casar para você ter relação sexual e ter prazer. A congregação fala que você precisa casar para ter relação sexual. E que você precisa ficar casado enquanto ninguém faz sexo fora do casamento. E se alguém fizer sexo fora do casamento, aí você divorcia. Então, na congregação, quando você vai casar, você na realidade está se dando um pacto contratual sexual. É assim, você vai ter uma vida dentro da igreja, você vai passar por tudo que é problemas, mas você não pode se divorciar se a outra pessoa não fizer sexo fora do casamento. Então, ele é um pacto sexual. Por isso eu quero que vocês pensem bem antes de casar. Você não precisa de um pacto sexual para ter sexo, para fazer amor. Você tem uma liberdade dentro do maior de 18, ou tem algumas raras exceções. Leia o Código Penal, crimes sexuais, das liberdades sexuais. Aprenda você. Veja vídeos de juristas renomados. O sexo, ele é uma necessidade física. Ele é algo físico, que ele traz prazer, ele traz uma satisfação, mas ele gera consequências. Você pode ter problema com filhos, problema no bom sentido. Se você tiver filhos, você tem que arcar com as consequências, responsabilidades. Tem questão de doença. Responsabilidade com filho e doença são os problemas mais importantes. Mas você pode ter uma vida sexual sem casar. Você pode levar o teu namoro por mais tempo para você se organizar financeiramente e casar melhor e vir a dar uma vida melhor para os teus filhos depois de casado. E não casar para ter sexo. Na congregação, eles falam, para você ter relação sexual, você precisa estar casado. Como se o casamento fosse a assinatura de um contrato no cartório civil. Aquilo ali, gente, casamento, aquilo ali é uma celebração contratual de contrato de casamento. Aquele papel que você assina no cartório, não é que você casou perante a sociedade, você gerou efeitos jurídicos. Mas o casamento
de duas pessoas não é pautado por um papel. Ele é pautado por sentimento, por química, por tesão, por companheirismo. Sabe quando você tá louco por uma mulher, por um homem? É claro que com o tempo isso vai amenizando, você vai tendo outros valores. Mas o casamento mesmo. Ó, ninguém casou no papel na Bíblia, só para você ficar tranquilo. O casar é quando as coisas casam. O que é casar? As coisas casam. Tudo bate. Mas isso você não descobre antes de viver com a pessoa. Então, quando você assina um contrato de casamento, na realidade você só legalizou um fenômeno jurídico. Você escreveu no papel o que de fato existia de duas pessoas. Não muda nada. Então, dizer que você só pode ter uma relação sexual quando você assina um papel, então a congregação deu um valor jurídico sexual para o contrato conjugal. Casamento não é pacto sexual. Pacto sexual é contrato físico. Você tem sexo com uma pessoa e ou você faz uma troca de sexo sem valor financeiro envolvido, ou você pega um homem de programa, uma mulher de programa e paga pelos serviços prestados, serviços profissionais sexuais. Que, aliás, diga-se de passagem, a prostituta tem a sua dignidade, recolhe seus impostos, já figura no Cargo Brasileiro de Ocupações, que é o CBO, ela tem a sua dignidade. A prostituta é uma profissão. Tem pessoas que desvalorizam, aquela prostituta, tá, com valores pejorativos. Se você usar de termos pejorativos como uma prostituta, você vai responder criminalmente. Se você atentar contra a dignidade de uma prostituta, é um trabalho. Vocês podem não concordar, mas na Bíblia teve bastante equívocos com relação às prostitutas, porque elas eram proibidas de trabalhar. Hoje, a prostituição ela é um trabalho que para muitos afeta a moral. Mas existem vários tipos de prostituição. Nem toda prostituta é aquela que você vê na rua, ou aquela que você vê num site. Existem outras formas de prostituição. Tem pessoas que vivem com um homem por dinheiro, oferece o sexo em troca de uma vida financeira. Existem vários tipos de prostituição. Mas o que eu quero dizer é que quando você casa na congregação, você tem um pacto sexual. Você vai ficar casado com a pessoa, independente de qualquer coisa, até que aquela pessoa faça sexo fora do casamento. Aí quebrou o vínculo. Então isso é pacto sexual. Casamento é pacto conjugal. A congregação não fomenta, ela não promove casamentos, relacionamentos conjugais. A congregação promove pactos sexuais, porque ela está num sistema feudal, remoto, de tratar o vínculo do casamento como o homem macho, o homem cabeça da mulher, a mulher calada, e a mulher reproduzindo filhos. Na congregação isso funcionou muito, porque o pessoal tinha muito filho, era proibido assistir televisão para poder fazer sexo. Era uma visão antiga, achava-se isso, né? E enchia as reuniões de jovens e menores, e ainda tem religiões que faz isso, tem bastante filho, que é para aumentar a religião da pessoa. A pessoa segue. Então, você não está contra Deus quando você exerce um direito constitucional. Você tem o direito da privacidade, da intimidade garantido em ter uma relação sexual com responsabilidade, com limites, com responsabilidades e limites, dentro de um parâmetro, na tua vida íntima. Você não tem a obrigação de casar. O conselho que eu dou para vocês, conviva sexualmente antes de casar. A igreja vai falar que não. E eu vou falar para vocês que sim. E eu estou falando, José Ricardo Adão, advogado. Estou falando isso para você, não como advogado. A minha profissão me mostra quantas desgraças entre os jovens. Que eles casam e acham que o casar é quando ele assina um papel, quando ele faz uma festa para o pessoal encher a cara e comer de graça na tua festa, aí ele pode fazer o sexo. Só que ele não sabe com quem ele está casando. Você não sabe quem é aquela pessoa. Às vezes é melhor se namorar mais tempo, porque depois que a pessoa começa a ter um desenvolvimento sexual, uma maturidade, a cabeça da pessoa pode mudar. Não casem, vocês que são mulheres e são jovens, não casem prontos só para o casamento eterno.
Casem sabendo que vocês podem se divorciar. Mas se vocês se divorciarem, não se divorciam como ancião, como a igreja ensina. Só se divorcia se houver uma ruptura e uma quebra de fidelidade sexual. Por quê? Um contrato de casamento, um contrato conjugal, casamento conjugal de cônjuges, fala cônjuge, de conjugal, é conjugar. São duas pessoas que conjugam, têm uma vida em comum. Existem vários pactos. Por exemplo, o respeito, o amor. Um casamento, para dar certo, tem que ter química, tem que se dar bem na cama. Não adianta você querer manter um casamento se na cama vocês não forem bem. É muito difícil. Porque um dia você pode passar por uma situação e houver um despertamento extraconjugal sexual. Isso não é bom. O bom é que vocês assumem a realidade de vocês e não fiquem aprisionados como a congregação quer, e aí vocês caem no adultério, que gera muitas feridas. Lute pela tua liberdade sexual. Você não precisa casar para ter relação sexual, você não precisa disso. Mas o apóstolo que falou isso, ele não tinha mulher. Ele não gostava de mulher. E Jesus não falou nada sobre isso. Agora, se você é um judeu, tem que seguir o judaísmo. Se você é brasileiro, siga a lei brasileira. Divorciar, você não precisa. Você que está preso num casamento e não é mais feliz, você não precisa se divorciar ou ter o direito de divorciar só se a outra pessoa fizer sexo com outra pessoa. Você pode se divorciar no exercício da sua autonomia, da sua vontade. Um casamento pode estar bom para uma pessoa e não está bom para outra. É a vontade unilateral, é a vontade de uma das partes. A vontade unilateral é de uma parte. A vontade bilateral é quando os dois querem divorciar. Mas o motivo para o divórcio não é só uma das partes fazer sexo com penetração vaginal, intrapeniana, com uma pessoa fora do casamento. Um divórcio pode ocorrer no mais absoluto respeito, quando não há mais os interesses em comuns. Por exemplo, na congregação, você pode estar vivendo uma vida mais infernal possível. Não há uma cobrança doutrinária em cima do pacto conjugal. Se você humilhar a tua mulher, mas você fosse fiel no sexo, a congregação não permite o divórcio. Por quê? Ela não exige no seu escopo doutrinário, ela não exige, ela fala que tem que respeitar. Mas se você não respeitar, ela não vai cortar a tua liberdade. Se a congregação fosse uma igreja séria e a mulher chegasse assim, apanhei do meu marido, aquele homem não ele teria que ser, a mulher deveria ser livre para separar e casar de novo. Porque uma mulher não é obrigada a viver apanhando do marido. Tem muita mulher que é humilhada pelo marido. Tem casais que dormem em cama separada, dormem um com o pé contra o outro. Não tem mais uma intimidade sexual. Isso, gente, é da vida. O tesão, ele pode durar a vida toda. A química, às vezes não. A igreja acha que sim. E a igreja não está preocupada se você está tendo uma química sexual, um desejo sexual. Que muitas vezes a própria vida esfria. Não é que as pessoas são ruins. Sabe, o divórcio não tem que carregar consigo o pressuposto da canalice, o pressuposto da deslealdade, o pressuposto da pessoa má. Duas pessoas boas podem se divorciar. Porque a própria vida, ela tem muito problema. Uns superam, outros não. Dificuldades financeiras, desemprego, falta de dinheiro, crises, até na criação dos filhos. Às vezes você quer criar teu filho de um jeito, a mulher quer criar de outro, por causa da formação. Influência da família que prejudica, sogro, sogra, às vezes genros, problemas com profissionais, problemas até físicos. Tem muito problema, gente. Existe um descompasso naquela questão da incompatibilidade de gênios. O gênio da pessoa, você conhece tempos depois de uma estabilidade sexual. Um já revela na hora, no começo, que é o diabo logo em pessoa, né? Ele já chega no lua de mel de camisola vermelha e ele com o negócio já, né? Com a metralhadora apontada, né? Ele já chega com a metralhadora na mão e ela com a camisola verde. Quer dizer, já tem casamento que acaba na lua de mel. Não tem como manter um casamento esperando que haja uma promoção de adultério. Eu só posso me separar se houver uma quebra de fidelidade sexual. Por quê? Porque o pacto conjugal é um conjunto de fatores
E se você não está bem em algum dos fatores, a lei te dá a liberdade de você se divorciar dentro da lei, respeitando limites, responsabilidade patrimonial, direitos, deveres, dentro da lei, e seguir sua vida, casar novamente, sem o apelido de adúltero. A congregação trata de adúltero quem se separa e casa de novo. E isso não é verdade. Adultério nem sempre é só o aspecto sexual. Quando você muda o pacto conjugal, você também adulterou. Você adulterou o quê? Você perdeu o respeito, você praticou um adultério. Porque o lacre, o vínculo, ele não pode ser só sexual. Se houver uma ruptura sexual, uma deslealdade sexual, eu posso divorciar. E as outras deslealdades? E a ofensa? E a humilhação? Quantas mulheres ofendidas? Aí quando uma mulher resolve, sem motivo do pacto sexual ser quebrado, mas outros pactos serem violados, ela se divorcia para buscar uma felicidade. Divorcia e busca uma felicidade, a congregação se senta no banco de juiz e ataca a moral da pessoa, como se casamento fosse um pacto sexual. Então, jovens, não é jovens do Senhor, não, jovens brasileiros, jovens da reforma, não case para ter sexo. E vocês que estão mal casados, não fiquem esperando o adultério para se divorciar. Um divórcio pode ser abençoado por Deus, sim, senhor. O que é o divórcio? Até porque no Velho Testamento existia carta de divórcio. Moisés mandava dar carta de divórcio para a pessoa poder casar de novo. Só que era machismo. A mulher não podia pedir o divórcio, só o homem. Hoje não. Hoje o casal bilateral, a vontade bilateral, pode pedir o divórcio e a vontade unilateral. Não precisa ter a autorização e a concordância do outro. E o outro não precisa nem na audiência. Se o outro se recusar ir na audiência, o juiz decreta. E quem sai de casa não perde os seus bens, que nem antigamente. Abandonou o lar. Não abandonou o lar. Ele sai, promove ação de divórcio e afirma diante do juiz o dia que ele saiu da casa. Isso, lógico, é para consultar um advogado, sempre para isso. Então, vocês não precisam esperar haver uma ruptura sexual, uma infidelidade sexual, para poder promover o divórcio. Porque o divórcio ele é um conjunto de situações e de valores conjugais. E não é só para a fidelidade sexual que você casa. Você casa para ser amado. Muitas vezes, por motivos que não estou falando de gente má, não. Não estou falando aqui dos canalhas. Estou falando de a vida em si, ela promove um desgaste na vida das pessoas, natural. Não é porque as pessoas perderam o tesão, perderam a química, as pessoas não se encontram mais, elas não se entendem mais, elas não querem estar mais junto. Você não precisa justificar nem para o teu marido, nem para a tua mulher, nem para o ministério, nem para ninguém o seu motivo de foro íntimo. Às vezes, você não quer viver mais com uma pessoa, mas você não consegue falar, você não consegue se expressar. Bom seria que você pudesse. Às vezes a pessoa consegue ser leal, falar. Tem pessoas que não conseguem. Como ele não consegue falar, então ele guarda aquilo para ele e fica naquela vida miserável. Mas ele não quer mais. Você que quer se divorciar, você não precisa apresentar um bom motivo para se divorciar. Você pode alegar questões de foro íntimo. Por que você está se divorciando? Questões de foro íntimo. Eu não preciso esclarecer. Eu não devo explicações a ninguém, nem ao magistrado, ao juiz togado do Poder Judiciário. Eu não devo essa explicação. O juiz não quer saber. O que o juiz quer saber? Valores patrimoniais. E se houve crime. O Ministério Público quer saber os direitos dos filhos. Os motivos que levam a um divórcio, eles não são exclusivamente sexuais. Muitas vezes, na questão sexual, até se está muito bem, mas em outras questões está muito mal. Tem homem que só sabe amar a mulher na cama, mas não sabe amar no dia a dia. Ele é bom na cama, mas trata a mulher que nem um bicho, que nem uma empregada qualquer, sem aquele valor. Empregada no bom sentido, com desvalor, como se ela fosse uma utilitária dentro de casa. Não ama, não dá carinho, não leva para sair, não dá valor, não valoriza, não apoia profissionalmente, não apoia nas coisas da vida, chantageia no dinheiro. E quando vai para a cama é aquele show, né? Ele ama
eu não quero ser chulo, ele ama só com o negócio de baixo, mas ele não ama com sentimento, com a alma. Ele só procura a mulher para fazer os seus malabarismos sexuais quando ele tem interesse. Depois ele descarta a mulher como se a mulher não existisse. E vice-versa. Tem mulher também que só trata bem o marido na hora do dinheiro. E na vida comum não serve para nada, não acrescenta. Tem casais que não têm interesse pela profissão do outro, não têm interesse no assunto do outro. Tem casais que vivem um explorando financeiramente o outro. Põe a mulher ou o homem para trabalhar numa situação de sofrimento para suas vantagens pessoais. Existem muitos problemas que levam a pessoa a desejar um divórcio por motivos de foro íntimo, sem justificativa. Você não precisa justificar o teu divórcio. Você não precisa casar para ter relação sexual. Nós somos livres. Você é livre. Ah, mas você está incentivando as pessoas a se divorciarem. Estou incentivando as pessoas a se divorciarem. Quem quer? Porque quem está feliz não quer se divorciar. O que eu estou falando aqui é para quem quer se divorciar e está com sentimento de culpa. Se eu vou largar aquela pessoa não vai ser feliz sem eu. É mentira. Às vezes você pode se enganar, ela pode ser muito mais feliz com o outro sem que você saiba ou fique sabendo. Às vezes você acha que você vai abandonar. Você está se separando de uma pessoa que você é o máximo, é que aquela pessoa vai encontrar uma pessoa melhor que você. Às vezes não. E às vezes aquelas pessoas que se divorciaram vão ser pessoas talvez melhores, mais experientes, mais cautelosas, numa próxima relação que a lei assim concede o direito das pessoas ter. As pessoas têm essa liberdade. Mas não adianta, a congregação, o ancião quer tirar esse direito de você, baseado em palavras de pessoas mortas de outras culturas, sabe, de um judeu, de um apóstolo judeu romano. O Império Romano acabou, gente. O judaísmo é uma religião totalmente separada. O judaísmo tem as suas regras. O povo judeu, eles levam muito a sério a vida deles. Faça como o povo judeu. Leve a sua lei brasileira a sério, como os judeus levam a deles. Os judeus que eu conheço hoje, que eu posso dizer, são pessoas extremamente sérias. Eles levam muito a sério o judaísmo. Na versão de hoje, tem um aprimoramento, uma mudança, uma atualização. O judaísmo atualizou muitas coisas. Tem muita coisa importante no judaísmo. E eles levam a sério. Você não é judeu, você é brasileiro. Ou um judeu brasileiro. Leve a sério a tua lei, a tua nacionalidade. Leve a sério os seus direitos. Não fica, sabe, na congregação tem tanta gente infeliz que tem gente que pede para Deus matar o marido e a mulher para ficar viúvo e casar de novo. Tem gente, vários anciãos já casaram com as próprias enfermeiras enquanto a esposa estava doente. Vários irmãos de ministério fizeram, irmãos também sem ministério, ficam promovendo o adultério com pessoas que trabalham dentro de casa. Nós temos muitos casos de crimes sexuais que envolvem até menor de idade, que envolvem estupro. Muita mulher não quer mais viver com aquele homem, mas aquele homem é bom. Então, mas a mulher não quer viver mais. Aquela mulher é maravilhosa para todo mundo e para ele também. A tua mulher pode ser uma mulher maravilhosa, mas você não quer viver mais com ela. Por quê? Por motivos de foro íntimo. Guarda essa palavra, motivos de foro íntimo. Você não precisa explicar. Se você se separar e você quiser seguir a sua vida, paute-se pela lei. Não tente jogar na tua vida lei de pessoas mortas, de livros que não foi escrito nem pelos teus líderes. Não foi o ancião que escreveu a Bíblia. Ele pegou a Bíblia de uma outra religião, ele pegou da Bíblia católica. Foram os católicos que apresentaram a Bíblia, não foram a congregação. E são de outras culturas. É isso que eu quero que você entenda. A nossa cultura não nos obriga a viver assim. Jovens, não queiram casar com uma mulher porque ela é virgem. Esse é um fenômeno físico. Sabe? Escolha com quem você quer casar. Não feche-se no mundo da congregação. Fora da congregação tem mulheres maravilhosas, homens maravilhosos, jovens, pessoas mais velhas. Não queira casar com pessoas que é da congregação. Todos esses conselhos dos anciãos da congregação são falsos. Eu estou dizendo isso para você, você acredita se você quiser. Se você quiser levar a sua vida como o ancião ensina, com preceitos bíblicos de outras culturas, você leva. As consequências serão para você mesmo. E eu estou dizendo para você que você não precisa disso. Você pode casar com uma pessoa de outra religião. Você pode casar com uma pessoa que não tem nada a ver com religião, que tem às vezes uma afinidade profissional com você.
Você não precisa estar mal no casamento para se divorciar. Você pode estar bem, mas você não está preenchido, você não está bem, você quer ficar sozinho. Ou você quer viver com outra pessoa, ou você quer ficar sozinho. Você promova o seu divórcio sem sentimento de culpa. E outra coisa, lutar pelos direitos no divórcio, não tem nada de errado nisso. O que não pode é deixar que uma das partes queira usurpar o direito dos outros. Veja bem, você não é obrigado a manter esse casamento se você não quer. E na congregação é assim, as pessoas mal casadas gostam de julgar a vida daqueles que se separam, casam de novo, o cara está super feliz, ele está vivendo um grande amor e tal, e as pessoas mal casadas ou estão frustradas, estão julgando a vida do cara. Se essa pessoa, essa mulher, esse homem, não tiver uma estrutura emocional muito forte, sólida, ele não aguenta. Por causa das fofocas, dos comentários. Como as pessoas gostam de julgar as vidas dos outros. O que eu estou mostrando para vocês é que a vida está aí para ser vivida e vocês são livres. Não deixe de ser feliz por causa das fofocas. Porque as pessoas vão falar, por que você se separou de alguém que era uma pessoa tão boa? Porque você quis. Mas você não precisa explicar isso. Na congregação você precisa explicar. Primeiro que você não pode separar. Se você quebrar todos os pactos conjugais, falta de respeito, se você bater na cara da tua mulher, se a tua mulher xingar você, se a sua mulher não quiser fazer sexo com você, se ela te chantagear, se vocês não têm compatibilidade de gênios, que você só descobre depois, o que é uma armadilha, você também não pode separar. Você vai ficar casado com uma pessoa que não tem compatibilidade de gênios, você vai ficar com aquela pessoa. Pô, mas como que você vai ter prazer sexual com uma pessoa que não tem compatibilidade de gênios? É um martírio. E a incompatibilidade sexual? Não, você vai ficar casado. Por quê? Porque não rompeu o divórcio, não houve o adultério sexual. Mas houve uma ruptura de outros valores. E nem sempre é o adultério. Nem tudo é adultério. É descompasso mesmo. É situações que não permitem mais a vida a dois. Tem pessoas que não se suportam mais. Tem mulher que não suporta nem o cheiro do homem mais passar perto. Tem homem que não suporta mais. E às vezes eles têm outros motivos que não é o adultério. É questão de vontade. Não estou com vontade. Eu não quero. Eu quero ficar sozinho. Eu quero casar de novo. Eu quero ter uma vida livre. Eu quero ter um outro tipo de liberdade. Eu não quero mais morar com ninguém. Quero morar sozinho. Ou a mulher quer morar só com meus filhos. Por quê? Por motivos de foro íntimo. Você está fora da lei? Não. Por que você não faz? Por causa dos mortos. Porque a igreja não tem interesse na tua felicidade. A igreja não está preocupada com a tua felicidade. Se a igreja estivesse preocupada com a tua felicidade, ela pelo menos pagaria para vocês um terapeuta de casal. A igreja não faz nada por vocês. Vocês não têm direito a nada. A igreja não quer nem ouvir vocês falar. A igreja não está nem aí para a tua opinião. A igreja não tem compromisso com você. Ela te julga, ela não te dá nada na igreja, e quando você divorcia, ela se acha no direito de lá difamar a tua moral para a igreja, dizer que você é um adúltero. Se você se separou e casou de novo, você não é adúltero. E você não precisa ter um adultério para poder se separar dignamente e ser feliz sozinho ou casado. E não precisa ter um bom motivo. Você quer separar por quê? Motivos de foro íntimo. Motivos de foro íntimo. Quais são? Foro íntimo não se invade. Desejo íntimo meu, que eu não expresso. É foro íntimo. O que é foro íntimo? É um tribunal, é uma consciência, um sentimento íntimo inviolável. Ninguém pode invadir questões de foro íntimo. Você não precisa esperar uma pessoa fazer sexo com outra para poder se separar e romper um casamento que o amor terminou, que o relacionamento terminou. A igreja fala que não termina, que não termina. Termina é mentira. Tem relacionamentos que estão saturados. Tem homens e mulheres que se tornaram no decorrer do casamento insuportáveis. E tem pessoas que mudam no decorrer da vida, eles mudam e eles querem outras coisas, outros valores. E não tem nada a ver com o outro. O marido é um homem super bom. Tem mulher que quer se divorciar de um homem maravilhoso. Tem homens que se separam de mulheres sensacionais.
ou o que ele acha que é, ou o que ela acha que é. E separa. Mas não aconteceu nada. Então, por que separou? Por motivos de foro íntimo. Agora, se você não respeita a tua intimidade, os teus valores, se você não respeita a tua liberdade, e você entrega a tua liberdade na mão de um religioso com título de pastor, de ancião, você entregou a tua vida, você jogou a tua vida no lixo. Porque a vida você não sabe o que pode acontecer na tua vida. Às vezes você está infeliz, você conhece uma outra pessoa, você vive coisas que você nunca viveu e pode estar super feliz. Isso não quer dizer que você tem que difamar a honra do teu ex, da tua ex-mulher, do teu ex-marido. Vocês, hoje em São Paulo, tem pessoas tão evoluídas, não sei em outras cidades, que tem festa de divórcio. As pessoas se encontram e fazem o quê? Convidam todos que foram no casamento. Estamos promovendo nosso divórcio porque nós vamos ser amigos. A gente vai continuar se respeitando, a gente vai continuar frequentando a casa dos familiares. Nós fomos muito felizes, estamos nos divorciando, estamos seguindo uma nova vida. Ah, isso é modernidade. Ah, isso é modernidade, né? Botar ar-condicionado no templo não é modernidade. Jesus Cristo pregava com ar-condicionado. Seguro em igrejas não é modernidade. Templo de 20 milhões não é modernidade. Para isso não tem problema modernidade, né? Para a igreja, tudo que é moderno vocês colocam. Mármore, sistema de construção pré-moldados, isso é tudo modernidade. Os engenheiros, as tecnologias, toda a tecnologia, a maquininha da coleta não é modernidade? Para o templo vocês aceitam a modernidade. Nós não podemos, é como se ser moderno fosse um pecado. Você se vestir de uma maneira moderna, você ter liberdade. Cara, não compensa ser da congregação, porque você não tem liberdade para nada, nem para respirar. Não tem direito a nada, tem que cantar que é inútil e não pode promover uma vida feliz com liberdade. Porque o casamento é uma coisa do casal. Ninguém pode dizer se deve casar, se deve separar. Ninguém pode chegar numa pessoa e falar, você pode ou não pode ter uma relação sexual. Você tem que ter esses motivos para divorciar. Esses motivos que você está apresentando para nós, que não te fazem mais feliz, nós não permitimos que você se divorcie, porque senão a gente lança você no inferno, a gente amaldiçoa você, a gente corta a tua liberdade, a gente fere a tua dignidade. Isso é extremamente estúpido. Tenha um alto nível. Você não precisa que o outro seja ruim para você ser uma boa pessoa e promover um divórcio. E quanto mais leal, mais decente, mais juridicamente correto você for, você está pautado pelos preceitos e os valores de um cidadão de bem. Como que você pode acreditar numa doutrina religiosa que promove a condenação eterna das pessoas que gozam dos seus benefícios de lei? Sendo que os próprios mortos da Bíblia falavam para seguir a lei. Agora a gente quer seguir a lei do nosso país, vocês querem ameaçar a gente para o inferno. Na realidade, vocês querem a gente infeliz mesmo. O ancião quer você infeliz mesmo. Pode ver, culto, gente, é lugar para chorar. É chorar. Ninguém dá risada, ninguém faz festa, ninguém conversa, ninguém pergunta nada. Sabe aquele pai que você vai visitar o pai dele? Você vai visitar teu pai na tua casa. Você chega lá, você não pode falar nada, você fica lá sentado. Teu pai reúne 4, 5 filhos e fala com 5. Ó, é assim, assim, assim. Com quem você está falando? Ó, o coração de quem arder está valendo. Congregação é isso. Você chega lá com 500 pessoas, o teu pai, que é o Deus, né, que está falando com você, ele fala com todo mundo, mas ele não fala diretamente com você. Ele não ama individualmente, porque as pessoas não valem nada. O que vale é a quantidade. É a quantidade de pedidos de oração, não é o problema que você está passando uma necessidade. Não é isso que vale. Qual o seu problema? Não interessa. É a quantidade de pedidos. É a quantidade de batismo. É a quantidade de gente tomando Santa Ceia. Você não é nada. Aí você vai ouvir na palavra, você ouve Deus falar com todo mundo, você tem que descobrir com quem Deus está falando, e mais, você não pode perguntar nada na hora da palavra. Você vai ouvir uma palavra do seu próprio Deus Pai, você não pode perguntar nada para Ele. Quer dizer, você tem que ouvir a palavra dele lá no templo de 20 milhões, na modernidade, mas você tem que ouvir Ele falar com você. Mas você não pode perguntar nada. Que pai é esse? Que você não pode perguntar nada. Que pai é esse que você vai na casa do teu pai? Tá, teu pai tem 500 filhos, vai. E o teu pai conversa com os 500 assim, ele não conversa com você, está com esse problema. Você está com esse problema. Você está com esse problema. Você é meu filho. Você é meu filho. Isso é foro íntimo. É a tua intimidade para com Deus. É a tua vontade de ser feliz. Olha, se você não entendeu o que eu quis dizer, eu sinto muito. Tenha um bom dia.